nós vamos ver um pouquinho a respeito da neuroanatomofisiologia. Mas para nós chegarmos à neuroanatomofisiologia, nós precisamos passar pela neuroanatomia, que a partir disso nós compreendemos como essas duas áreas se relacionam. Então nós veremos agora o conceito de neuroanatomia, que é o ramo da anatomia que estuda a organização anatômica do sistema nervoso. Nos animais vertebrados, estuda-se inúmeras ligações entre os nervos do sistema nervoso central até a região periférica, conhecida como SNP, do corpo, a qual tem conexão e a estrutura interna de vários órgãos, tendo o cérebro em particular. Ambos assuntos são objetos de estudo extremamente elaborados. Como resultado, o estudo da neuroanatomia desenvolveu-se como uma disciplina em si, embora também represente uma especialização dentro da neurociência. Investiga também com igual importância o delineamento das regiões do cérebro, a distinção entre as estruturas e mantém centralizado seu foco de atenção para a investigação de como esse complexo sistema trabalha. Então, enquanto a neuroanatomia tenta compreender como é que é dividido ali a organização anatômica do sistema nervoso, a neuroanatomofisiologia vai estudar tanto a parte anatômica como a parte das funções em si. Por exemplo, muitos dos neurocientistas aprenderam, muito de que os neurocientistas aprenderam advém da observação sobre lesões em áreas específicas do cérebro e como afeta o comportamento na relação com as outras funções neurais. Neuroanatomofisiologia já vem estudar tanto a estrutura e a organização anatômica do sistema nervoso, bem como o seu funcionamento. Então, uma estuda mais a parte anatômica, está voltado para conhecer mais a anatomia de tudo que compõe o cérebro, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E a neuroanatomofisiologia também estuda a parte anatômica, mas dando ênfase na questão do funcionamento. Nessa imagem, nós podemos ver o sistema nervoso central, representado ali pelo encéfalo e pela medula espinhal. Também podemos perceber o sistema nervoso periférico, que é compreendido aí pelos nervos periféricos. Com relação à divisão anatômica, o sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. Já o encéfalo, ele corresponde à parte que está ali dentro do cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro se subdivide em telencéfalo e diencéfalo e o tronco encefálico se subdivide em mesencéfalo, ponte e bulbo. Já no sistema nervoso periférico, nós temos aqui os nervos, os gânglios e as terminações nervosas. Os nervos são divididos em espinhais e cranianos. Já com relação à divisão funcional do sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral, que é compreendido pelo sistema aferente e sistema nervoso eferente. No sistema nervoso visceral, a parte eferente compreende o sistema simpático e o sistema parasimpático. As dilatações do tubo neural. Nós temos o prosencéfalo, que é composto, que se subdivide em telencéfalo e diencéfalo, para que seja formado o cérebro. Temos o mesencéfalo e o rumbencéfalo, que o rumbencéfalo compreende o metencéfalo e o mielencéfalo. Já o metencéfalo é representado pelo cerebelo e ponte, e o mielencéfalo representado pelo bulbo. Nessa imagem, nós podemos ver alguns hemisférios cerebrais e uma fissura longitudinal. Então, nesse corte, é possível perceber alguns sulcos, os giros, e nesse corte ainda é possível perceber a estrutura mais interna do encéfalo, representada aqui pelo corpo caloso.
No córtex sagital do cérebro, nós conseguimos compreender, perceber o corpo caloso, essa parte branca, o tálamo representado por essa parte mais nude, a hipófise, que tem grande responsabilidade com o nosso sistema nervoso central, o hipotálamo, a medula, a ponte e o cerebelo. Então, nesse córtex sagital, nós conseguimos perceber essas partes que compõem o cérebro. E nós temos os lobos cerebrais. Os lobos cerebrais, nós temos o lobo frontal, que é o lobo responsável pelo pensamento, representado por essa parte cinza. Mais abaixo, dentro ainda do lobo frontal, nós temos a área de Broca, que é responsável pela parte motora e a parte da fala. Nessa parte aqui, mais laranja, nós conseguimos verificar a área motora voluntária, e aqui nós percebemos o sulco central. Nessa parte roxa, nós conseguimos observar o tato e as outras áreas sensoriais. Nessa parte amarela, conseguimos verificar o lobo parietal, que também é representado pela área de interpretação. O lobo occipital, nessa parte verde, que é responsável pela visão. O cerebelo, responsável pelo equilíbrio. Ponte e bulbo, que são responsáveis aí pela respiração. Ainda, como unidade básica do sistema nervoso, nós temos o neurônio. O neurônio ele é formado pelos dendritos, pelo corpo celular, pelo axônio e pelos botões terminais. Cada uma dessas partes compõe o neurônio. Mas nessa imagem nós conseguimos perceber aí os dendritos, o axônio, a bainha de mielina e parte aí das sinapses, a estrutura de uma sinapse. Nessa outra imagem a gente consegue também perceber como é que o neurônio consegue realizar aí essa sinapse, que é esse movimento para poder levar as informações para que sejam processadas. Então, nós temos sinapses elétricas, que é entre os dois neurônios, através de canais iônicos concentrados em cada uma das membranas de contato, e temos as sinapses químicas, a maioria das sinapses interneuronais. Todas as sinapses são efetuadoras, e aí tem a transmissão a partir dos neurotransmissores, que são a acetilcolina, noradrenalina e adrenalina. Novos neurotransmissores, a glicina, o glutamato, o aspartato, o GABA, a dopamina e histamina. Alguns peptídeos podem funcionar como neurotransmissores, representados aí pela substância P. E alguns opioides, representados aí pelas endorfinas e encefalinas. Essa figura é representada por um neurônio típico. E aqui nós temos um neurônio típico no processo de sinapse. Primeira imagem, sinapse com outro neurônio. Segunda, junção de neuromusculares. Terceira, junção de neuroglandulares. E aqui a neuroglia. As células satélites e a neuroglia, que são encontradas no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central. E aí, mais uma imagem aí de uma representação de uma sinapse. Tanto a sinapse química, como aí a remoção dos neurotransmissores. E aqui é como ocorre no sistema nervoso central. Aí a movimentação dos receptores e dos efetuadores, Então nós temos receptores sensitivos especiais, receptores sensitivos viscerais e receptores sensitivos somáticos, e o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso ele apresenta a seguinte divisão. A parte central é conhecida por SNC, a parte periférica chamada de SN periférico,
e a parte autômata, conhecida como parte simpática, e a parte parasimpática. Nessa imagem mais ampla, a gente consegue ainda compreender e perceber a localização do sistema nervoso central ali, com o encéfalo e a medula espinhal, e a parte do sistema nervoso periférico e os nervos periféricos. Aí aqui nós temos o sistema nervoso simpático versus parasimpático. Enquanto um dilata, o outro contrai. Enquanto um tem menos secreção, o outro vai ter mais secreção. No simpático, a dilatação dos bronquíolos, aumenta os batimentos, secreta a adrenalina, diminui a secreção, diminui a motilidade, retém o conteúdo do cólon e retarda o esvaziamento. Já no sistema nervoso parasimpático, contrai os bronquíolos, diminui os batimentos, aumenta a secreção, aumenta a motilidade, esvazia o cólon e esvazia a bexiga. Então perceba, enquanto um é menos, o outro é mais. Enquanto um dilata, o outro contrai. E essas são as referências utilizadas para essa primeira parte, né, do que é e conhecer um pouco a respeito da neuroanatomofisiologia. Mas para os estudantes de psicologia, para os psicólogos, o que mais importa é nós conhecermos qual é o principal sistema responsável pelo controle das emoções. E o principal sistema representado pelo controle das emoções e de algumas funções executivas é o sistema límbico, onde nós temos o hipocampo, que é responsável pelas memórias, onde nós temos o cerebelo, que é representado ali pelo movimento. Então, se alguma dessas funções forem, por exemplo, dessas partes forem lesionadas, como, por exemplo, o hipocampo, se houver uma lesão dentro do hipocampo, aquela pessoa vai ter ali o seu processo de memória comprometido. Então, para os estudantes de psicologia, vale se ressaltar que o que mais importa dentro da neuroanatomofisiologia é conhecer as principais partes que envolvem o cérebro, né, agora conhecido como encéfalo, e conhecer as principais funções de cada uma. Então, para os psicólogos, o sistema límbico é o sistema que tem maior responsabilidade para que nós possamos, assim, compreender o funcionamento desse sistema com os transtornos mentais. Por exemplo, uma lesão em uma parte do sistema límbico pode-se causar ali um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? A perca da memória representada aí pela doença de Alzheimer. Então, se o hipocampo daquela pessoa tiver sido lesionado, pode-se ser que ela seja acometida ali pela doença de Alzheimer, dentre outras doenças que podem estar diretamente relacionadas ao sistema límbico. Então é isso, né? Deixo aí para vocês a possibilidade de conhecer e compreender um pouco mais a respeito do sistema límbico, para que você possa colocar na sua prática diária, no seu trabalho ali, na sua atuação, seja ela clínica, seja ela organizacional, seja ela a partir de uma avaliação psicológica, conhecer como se relaciona a parte da neuroanatomofisiologia e os transtornos mentais. Obrigada.